Diário de Laboratório do Núcleo de Economia do Transporte Aéreo do ITA. Meu nome é Alessandro Oliveira. Impactos da Covid-19 na demanda por viagens aéreas. Neste Diário de Laboratório, apresentaremos os resultados de pesquisa que estão reportados no documento de trabalho denominado Testing the Differentiated Impact of COVID-19 Pandemic on Air Travel Demand According to Social Inclusion, dos autores Luca J. Santos, Alessandro V.M. Oliveira e Dante Mendes Aldrich. A pandemia da Covid-19, ela tem o seu bojo, uma crise sanitária que gera uma questão econômica, uma crise econômica, e por decorrência uma crise das viagens aéreas. As pessoas pararam de viajar, seja porque por receio, por medo, por fechamento de fronteiras ou por questões econômicas mesmo, falta de renda, falta de orçamentos familiares. Então, a pandemia ela constitui uma ameaça para uma nova classe de consumidores de países emergentes. Isso não é só no Brasil, tá? Países da Ásia, da África, da América Latina, são países em que nos últimos anos e nas últimas décadas tem havido a ascensão de novos segmentos de consumidores saindo da pobreza e atingindo uma classe média aí, com inclusão social. O Banco Mundial e outras instituições se preocupam muito com a questão da inclusão social nas economias, envolvendo desconcentração de renda, a inclusão financeira, ou seja, acesso a crédito, a banco, a serviços financeiros, a inclusão digital, acesso à internet, a serviços de comunicações que sejam eficientes. E o Brasil? O Brasil teve melhorias decenais, isso aí é inegável, desde meados dos anos 90, passando pelos anos 2000, e que desagou aí no final dos anos 2000 com um crescimento rápido, acelerado pós crise do subprime em 2008 global, financeira global, e no início dos 2010 também houve um apontamento de um grande crescimento e ascensão do consumo. Então houve uma notável popularização do transporte aéreo nesse período, com ascensão de novos consumidores, inclusão de passageiros de primeira viagem. Entretanto, nós estamos com mais para lá de 5 anos de reveses aí na economia, passando pela recessão econômica de 2014 e 2016, e a pergunta que não quer calar é até que ponto a pandemia, que traz no seu bojo uma crise econômica fortíssima, irá dissipar totalmente essas conquistas que são decenais. Essa que é a pergunta de pesquisa do trabalho. Dada a impressionante queda de demanda por viagens aéreas em 2020, quer dizer, você compara 2020 com 2019, houve uma queda fantástica, fenomenal, em alguns momentos chegou a cair mais de 80%, 90%, dependendo da rota, do aeroporto, da região. Então, dada essa impressionante queda de demanda, dada por conta da pandemia, a gente quer saber o seguinte: qual foi o desempenho dos mercados aéreos que vinham apresentando os maiores ganhos com a inclusão social? Então, se você pudesse identificar as rotas, os pares de cidades brasileiros, domésticos, que vinham apresentando crescimento, que vinham apresentando um desempenho superior por conta da inclusão social, como é que esses mercados agora estão se comportando em plena pandemia? Dado que houve essa queda fantástica do mercado como um todo, da indústria como um todo. Então, nossa proposta de pesquisa envolve uma modelagem econométrica de 2 passos. Vão ser 2 regressões. A primeira regressão envolve a estimação da demanda por viagens aéreas nos anos 2000 e 2010. Então, temos uma base de dados denominada StatAir, que compila informações da ANAC, do IBGE, do Banco Central, da Anatel, com relação a diversos aspectos da demanda por viagens nos anos 2000 e 2010, e com isso a gente vai identificar o peso dos fatores de inclusão social, financeira e digital. Cada um vai ter suas métricas, o IDH,
o endividamento das famílias, o acesso ao crédito, o número de celulares per capita, são indicadores de inclusão social nas cidades brasileiras. A gente quer saber a evolução disso, né? E queremos saber qual o peso desses fatores não tradicionais de demanda por transporte aéreo, né? E aí a gente vai criar um indicador baseado nesses indicadores observáveis, vamos criar um indicador estimado, previsto de inclusão social do transporte aéreo, usando os coeficientes da regressão. E vamos denominar de SOC-INCLI, né, a inclusão social, como um termo geral, a inclusão social do transporte aéreo. Tá? Então, no primeiro momento, a ideia é fazer a previsão da inclusão social para os anos pré-pandemia, né? Depois nós vamos fazer uma estimação dos determinantes da queda da demanda pós-pandemia. Pós-pandemia significa ao longo da pandemia, né? Pós-erupção, o surgimento da pandemia, né? E aí, dentre esses determinantes, a gente vai incluir o SOC-INCLI que foi previsto, né? E aí a gente quer saber qual foi o desempenho das rotas com maior inclusão social do transporte aéreo, ou seja, com maior SOC-INCLI, né? A queda foi maior? A queda foi menor? A queda foi igual às demais rotas do transporte aéreo nacional? Então vão ter esses dois modelos, vão ser duas tabelas de regressão, um conjunto de especificações, mas na primeira a gente vai estimar a demanda para o transporte aéreo naquelas décadas. Depois vamos usar uma base de dados bem recente, de 2020, comparando tráfego de 2020 com 2019, a variação disso, para tentar identificar se SOC-INCLI tem algum papel nessa queda, acentuador ou atenuador com relação à Covid. Tá? Então o primeiro modelo de regressão, que é o PAX, né, a demanda por viagens aéreas entre 2010 e 2018, ele tem essas variáveis que a gente dá nome de uma forma abreviada para as variáveis em inglês. O IN, que é o income, a renda, o P é o preço, o P-Bus é o preço do ônibus. Nós temos, são todas proxies para fenômenos de demanda por viagens aéreas, né? Se é uma rota turística, quantos pontos servidos tem em cada cidade do par de cidades, uma interação de preço vezes regiões ou períodos de maior propensão a viajar pelo passageiro a lazer, tendência, existe alguma tendência, se a tendência foi atenuada ou acentuada na recessão, né? E aqui nós temos os nossos indicadores de inclusão social, o HDI, que é o IDH, né? IDH da Firjan, o IDH de renda, que é o Decent Standard of Life, e aí temos celulares, low acesso a crédito do Banco Central, né? Usando dados do Esteban, o CEL usando dados da NTT, e o DET, o endividamento das famílias, tá bom? Então vão ter vários indicadores, mas a grande pergunta é: indicadores de inclusão social podem explicar a geração de viagens aéreas no Brasil? Então essa é a primeira pergunta de pesquisa. Porque se isso aqui não fizer sentido na demanda por viagens, daí o resto do estudo não faz sentido. Então vamos avaliar usando inúmeras especificações, são 9 colunas. Então a gente usa uma abordagem de pluralismo de modelos, é um modelo quantitativo com vários betas, né? Cada coluna é uma especificação diferente, mas nos interessa, para fins desse diário de laboratório, analisar essas variáveis. Tá? Estrelinhas significam que a variável passou no teste, ela é estatisticamente significante, com 3 estrelinhas a 1%, com 2 estrelinhas a 5%. Então há boa evidência que sim, no período de maior inclusão social, inclusão do início dos anos 2010, né, que é onde a nossa base acaba no final das contas se focando por conta da restrição dos dados de tarifa da ANAC, a gente consegue identificar que sim, esses fatores, eles são fatores estatisticamente significantes e relevantes na determinação, na geração de demandas por viagens. Voilà, esse era o primeiro objetivo de pesquisa. A partir dos betas estimados, dos parâmetros estimados dessas variáveis, nós vamos pegar a especificação 4, nós vamos pegar a especificação 5, nós vamos pegar a SOC-INCLI prevista,
quer dizer, o SOC-Link, o indicador de inclusão social baseado nos betas de HDI, DSL, CEL, LOAN e DEBT. E vamos criar um indicador previsto. E daí vamos classificar, vamos poder identificar rotas com maior inclusão social, com efeito de inclusão social na demanda por viagem, e rotas com menor inclusão social. Uma vez calculado essa nova variável, que é uma variável prevista, nós vamos plugar essa variável num modelo de Pax-VAR. Pax-VAR é a queda, ou a variação da demanda por viagens aéreas nos primeiros trimestres da Covid-19. Tá? Então é o segundo trimestre de 2020 e o terceiro trimestre de 2020. A gente agrega esses 2 trimestres e compara com os 2 trimestres, o Q2 e o Q3 de 2019, e vai lá, calculamos o Pax-VAR, né, como uma diferença. E daí a gente quer saber, uma diferença, uma variação percentual, a gente quer saber como que esses mercados que a gente identificou como SOC-Link alto, né, ou SOC-Link baixo, eles estão reagindo à pandemia. Né? Então, para isso, o Pax-VAR teve que ser decomposto em vários outros fatores. Então, a gente tem fatores de distância, a gente quebra a distância em quilômetros, 500 a 1.000 quilômetros, 1.000 a 1.500 quilômetros, 1.500 a 2.000 quilômetros ou mais de 2.000 quilômetros, a variação em preço no período de 2020, né? A renda pré-pandemia, a densidade de tráfego da rota pré-pandemia, a quantidade de passageiros ou proporção de passageiros a lazer pré-pandemia, a malha essencial, malha aérea essencial divulgada pelo governo e as companhias aéreas, né, se é uma rota que pertence ou não a essa malha, e a malha aérea essencial apenas da Amazônia, do interior da Amazônia, do Amazonas, né, que aparentemente poderia ser uma das regiões mais inacessíveis e que tivesse o contexto de malha aérea essencial mais importante. A gente coloca uma dummy, uma variável binária para representar o Code Share Latam Azul, que foi anunciado em junho de 2020. E daí a gente tem várias métricas da Covid, que são os casos, número de casos confirmados de Covid nas cidades. Né? Então, para origem e destino, a gente tira a média geométrica e em algumas especificações a gente usa o máximo também. Em uma especificação a gente usa o número de mortes por Covid. Então, a gente quer saber se isso explica, se a Covid explica o Pax-VAR, é provável que sim, né? E aí a gente interage Covid pela distância, querendo saber se a distância de alguma forma afeta o jeito que a Covid influencia, né? A relação entre Pax-VAR e Covid, se ela é de alguma forma moderada por DIST, se ela é de uma forma moderada pelo auxílio emergencial, que é uma fonte de renda extra que teve no período para atenuar, para aliviar o problema econômico. E o nosso SOC-Link está aqui, tá bom? Esse é a nossa variável prevista SOC-Link, que foi previsto, calculado na regressão anterior e agora está aqui, entra interagindo com o Covid. Tá? Como é uma variável prevista, a gente não vai usar um modelo de regressão tradicional, nós vamos usar um método chamado bootstrapping para corrigir o erro padrão da estimativa na hora de fazer o teste de hipótese, porque essa variável foi prevista, então ela tem um ruído adicional, tá bom? Em todas as regressões a gente usa um estimador chamado PDS-laço, é um estimador de seleção de variáveis, né? A gente passa no crivo do laço para ver se ele vai selecionar aquela ou aquela outra variável, se selecionar todas, né? E a gente prossegue com esse tipo de estimação. Bom, temos as variáveis que explicam a variação do número de passageiros, quer dizer, a impressionante queda de demanda em 2020, como função desses fatores atenuadores ou acentuadores da queda de demanda. Vamos lá. Também temos 9 especificações, então a gente experimenta de tudo quanto é jeito para tentar obter uma análise que seja o mais neutra possível com relação ao Covid vezes SOC-Link. A gente vê que o Covid é negativo, que de fato, quanto maior o número de casos confirmados da Covid, maior vai ser a queda, porque a queda representa um valor negativo. Então, se a Covid é negativa, a queda vai ser mais negativa ainda, né? E a nossa Covid SOC-Link é negativo também, ou seja, ela reforça o efeito da Covid no Pax-VAR. A Covid já é negativo no Pax-VAR, em todas as especificações foi negativo, e a exceção da primeira ela foi sempre estatisticamente significante.
né? E Covid vezes SOC Inclus ser negativo significa que essa variável, rotas que tiveram maior SOC Link, maior inclusão social, são as rotas que estão padecendo mais, estão sofrendo mais com a Covid. O efeito é mais acentuado nelas. Tá? Veja que o auxílio emergencial é positivamente relacionado, querendo dizer que esse alívio oferecido pelo governo, ele de uma certa forma ajudou na menor queda na demanda por viagens aéreas nesse período. Tá bom? Uma variável que poderia ser de interesse, por exemplo, de políticas públicas, a malha aérea essencial já não foi estatisticamente significante. O Code Share também não foi estatisticamente significante, mas o auxílio emergencial e o SOC Link são variáveis estatisticamente significantes no nosso modelo de Pax-VAR. Tá bom? Então, basicamente, o nosso diário de laboratório é para reportar os resultados praticamente finalizados do estudo sobre o impacto da Covid na demanda por viagens aéreas, e a conclusão que nós chegamos usando um modelo de 2 passos, econométrico, usando a base de dados do transporte aéreo nacional doméstico, que mercados que antes se beneficiavam mais da inclusão social estão padecendo mais na pandemia. Né? Infelizmente, são esse efeito acentuador do efeito da Covid nesses mercados é o que a gente está observando com os nossos modelos. Tá bom? E daí, quais as implicações disso? Se o viajante a negócio continuar substituindo o modal aéreo por videoconf, por videoconferência, por Zoom, por Google Meet ou o que quer que seja, a gente vai ter um problema. Né? As rotas com maior inclusão social são as rotas mais pessoa física, né? Com volume de passageiros bem sensíveis a preço. E daí o passageiro a negócio vai encolhendo a sua demanda, nós vamos ter um impasse. E o que as companhias aéreas vão ter que fazer? É provável que o modelo de negócio das companhias aéreas sofram ajustes, pelo menos nos primeiros anos pós-pandemia, pós-vacinação e fim da pandemia, se Deus assim quiser, vão ter um ajuste pró-modelo low cost carrier. É provável que as empresas fiquem mais aguerridas em preço, porque elas precisam de volume de tráfego, volume de passageiros, e a demanda que pode estar sustentando no início talvez seja a demanda de pessoa física, né? E nisso, com mais guerra de preço, com maior concorrência nesse cenário futuro, é possível que a inclusão social retome como pauta do crescimento de mercado das companhias aéreas no Brasil. Esses são os resultados das pesquisas realizadas no âmbito do Núcleo de Economia do Transporte Aéreo do ITA, nesse trabalho denominado Impacto da Covid-19 na demanda por viagens aéreas.